Sejam bem-vindas à ao nosso aulão de hoje. Um aulão bem legal, num tema assim super, sempre atual, eu diria, né? Porque a gente tende a procrastinar, infelizmente, há muito tempo, né? A gente aprende a procrastinar. A gente vai falar bastante sobre esse assunto aqui hoje. Eu vou trazer um convidado muito especial, que é surpresa, na verdade, porque a gente... Bom dia, cuidar... Ah, querida, bom dia! Gente, mamães, ó, sigam Cuidado Sem Mimos. Muito, muito legal o trabalho dela. Bom dia, Dani! Bom dia, gente! Então, e é um convidado, na verdade, surpresa, porque a gente sempre conversa aqui em casa, né, eu e o Levi, sobre as coisas que a gente vai fazer, vai falar e tal. E eu falei pra ele, puxa, hoje o meu aulão é de procrastinação, né? E ele, graças a Deus, não tinha cliente agora. Eu falei, gente, então vão entrar, porque ele tem muito pra agregar também dentro desse tema. Oi, Pri, bom dia, Luanda. Bom dia, Mari. Que delícia, gente, muito bom. Bom dia, Mari, vamos falar de procrastinação. Então, como eu tava falando, eu convidei o Levi hoje, de última hora. Deixo ele de cabelo em pé, que eu falo, não. O que você acha da procrastinação? Como é que você trabalha com seus clientes? É assim, assim, assado. Então você vai fazer o aulão comigo, porque você vai ter muito para levar para esse povo nesse tema. Então ele vai entrar daqui a pouquinho aqui para falar com a gente. Oi, Ivan! Bom dia! Apaixonada pelo Davizinho. Eu e o Levi aqui. Lindo. Gente, então vamos lá. Vamos começar aqui enquanto o Levi ainda não apareceu, mas daqui a pouquinho ele deve aparecer aí pra gente conversar sobre procrastinação, né? Vou me apresentar para quem não me conhece ainda. Eu sou Thaís Fiorellini, eu sou naturóloga há 14 anos e eu trabalho muito com ansiosos. 95% dos meus clientes são ansiosos, então a gente trata desde a ansiedade até os seus sintomas, né, agregados, que vem junto com ela, que procrastinação não deixa de ser também uma coisa dos ansiosos, né, que sempre procrastinam a dieta, procrastinam o trabalho, procrastinam. Aline, bom dia! Mãe, bom dia! Vivem procrastinando, né? E aí eu atuo muito com o Theta Healing e com os florais, né, dentro da naturologia, porque o Theta Healing trabalha muito as crenças que estão por trás da procrastinação. Vocês vão entender hoje que, na verdade, essa procrastinação, né, ela é um fator que vem com a gente, mas vem de uma série de crenças que a gente vai adquirindo ao longo da vida sobre nós, sobre a nossa capacidade de executar as coisas, sobre a crítica, né? Então, vocês vão entender um pouquinho melhor tudo isso. Joyce, bom dia! Bom dia todo mundo que está aí. Deixa eu ver se o Levi conseguiu entrar. Bom, daqui a pouquinho ele deve me chamar aqui para fazer parte. Eu tava contando para vocês que acabou sendo um convidado surpresa, porque hoje de manhã a gente começou a conversar sobre o aulão de hoje e ele começou a falar como é que ele trabalha com os clientes dele, a procrastinação. E eu falei, você vai entrar nesse aulão de hoje para ajudar esse povo, porque tem muita coisa pra gente olhar e pra gente trabalhar, tá? Então, bom dia para todo mundo que tá aí, tô feliz que vocês estão aí. Lembrem de se inscrever lá tanto no grupo de lembrete dos aulões, quanto no curso gratuito, que vai rolar de 4 a 10 de setembro. Só eu mesmo, para no fim da gestação, criar um curso, e eu criei um curso preparatório, um curso para pegar na mão, e vou entregar antes de sair de licença maternidade. Então, assim, se inscrevam, porque é gratuito esse do Acorde Sem Ansiedade, vão ser 7 dias para aprender a viver sem ansiedade, tá? Tá lá no link da bio, é só entrar lá no grupo, é um grupo só de avisos, tá bom? E o grupo do aulão também tá lá. Então, vamos parar de enrolar aqui e vamos conversar sobre procrastinação, sobre como parar de procrastinar, né? Se é que isso é possível, né? Será que é possível parar de procrastinar? Vocês acham que é possível parar de procrastinar? Não sabemos, né? Vamos ter que descobrir, mas descobriremos. A gente vai primeiro entender a procrastinação no dicionário, tá?
porque muita gente tem dúvida com relação a esse nome até. Me lembro de participar de um grupo de estudo e eu um dia falei da procrastinação e alguém falou, nossa, mas o que é mesmo isso, né? Então, o que é esse procrastinar? Vou colocar aqui, peraí, deixa eu visualizar, deixa eu levitar aqui, peraí. Acho que agora foi. Vamos ver se ele entra. Êêêê! Eu estava aqui contando para eles que você foi convidado de última hora, na hora do café da manhã, e prontamente, graças a Deus, não tinha cliente, vai ficar aqui com a gente conversando sobre esse tema. E aí, então, eu vou pedir para você se apresentar aí, para eles se situarem. Literalmente convidado surpresa. Oi, Li, bom dia! Gente, esse é o Levi. O Levi vai se apresentar. Bom dia, gente. Para quem não me conhece, eu sou o Levi Lourenço. Trabalho com desenvolvimento pessoal tem quase 10 anos. Comecei como coach pela Sociedade Brasileira de Coaching. Trabalhei com coaching executivo, trabalhando liderança, comunicação e relacionamentos dentro de empresas, nesses quase 10 anos. Só que também nesses 10 anos, além de outras especializações, PNL e tudo mais, eu entrei em contato com uma metodologia de pontos fortes lá em 2013. Desde então me identifiquei muito, passei a usar com todos os meus clientes. Só que eu não tinha a formação da metodologia, então eu utilizei sempre de modo intuitivo com os meus clientes. E eu tive a oportunidade recentemente de me certificar internacionalmente falando nessa metodologia pela Gallup dos Estados Unidos. E desde então eu tive a certeza de que era realmente tão bom quanto o que eu imaginava, né? Até por isso acho que me identifiquei tanto e passei a atuar exclusivamente com essa metodologia. Então hoje eu trabalho com uma metodologia chamada desenvolvimento baseado em pontos fortes. É algo que no Brasil é pouco conhecido, apesar de já ser muito antiga. A metodologia já tem 50 anos, o teste que se faz já tem 50 anos. No exterior ela é muito difundida, a maioria das grandes empresas, das top 50 da Forbes, utilizam essa metodologia com os funcionários. Mas no Brasil é muito recente, então a maioria das pessoas ainda não conhece. Inclusive, estou muito feliz de poder ser um dos primeiros profissionais no Brasil a oferecer essa metodologia. E é uma metodologia totalmente diferente do que a gente está acostumado, porque ao invés de focar no que a gente não sabe, a gente foca no que a gente já tem, que são os nossas características naturais, que a gente chama de talentos, e os nossos pontos fortes, que já são esses talentos desenvolvidos. Então, hoje o meu trabalho é especificamente ajudar as pessoas a saírem do momento que elas estão vivendo, seja de dúvida, de indecisão, de insatisfação, um desafio qualquer, para se conhecerem mais, entender como é que elas funcionam bem, quais são as características fortes que elas já têm, para potencializar isso em qualquer área. Então, hoje o meu trabalho está sendo especificamente com pessoas que buscam se conhecer mais, saber o que elas já são e se tornar ainda mais o que elas já têm de potencial, de força. Que tem tudo a ver com procrastinação. Vocês sabem que o teste, para mim, foi bem libertador nesse sentido, porque eu entendi também essa procrastinação em algumas áreas, por que eu procrastinava, né? Então, tem tudo a ver com isso, porque a gente está focado no ponto fraco quando a gente procrastina. A gente está olhando para aquilo que a gente não sabe, o que a gente ainda não fez, o que, mas aí o que vão dizer e tudo mais, né? E quando a gente fala dos pontos fortes, né? Quando a gente foca nos pontos fortes, você vai pegar aquela sua malinha de ferramenta, como diz Levi, e vai usar para não procrastinar. Então tem tudo a ver com procrastinação. Como é que eu não ia arrastar isso? Como é que eu não ia convocar ele para este aulão de hoje? Então, obrigada, amor, por fazer parte por vir empurrar. Depois eu mando o boleto. Por vir aqui, pessoal. Eu estava falando que eu ia primeiro. Eu falei que eu ia primeiro definir a procrastinação para eles, porque às vezes a gente não sabe, né? Tem muita gente que ainda se perde um pouco até na própria palavra. Então, procrastinação, gente, no dicionário é o diferimento ou adiamento de uma ação. Para a pessoa que está a procrastinar, isso resulta em estresse, sensação de culpa,
perda de produtividade e vergonha em relação aos outros, por não cumprir com as suas responsabilidades e compromissos. Então, assim, aqui a gente está falando que o problema não é só não realizar as coisas, né? Mas são as consequências que procrastinar gera em você, no seu sistema, né? Então pode te deixar mais ansioso, pode te deixar depressivo, né? Porque você não realiza as coisas. Então, a partir do momento que você para de realizar, vem a frustração, vem o estresse, vem a sensação de culpa, que é uma sensação extremamente tóxica, é uma emoção muito tóxica, né? E muito silenciosa. Então, qual que é o problema, né, da culpa aqui? Quando a gente fala da raiva, a gente está falando de uma energia que está ali movimentada e que você faz alguma coisa com ela. A culpa, ela é silenciosa. Você vai se culpando. Ah, eu me culpei porque eu falei que eu ia começar a dieta segundo, não fiz. Aí eu me culpei porque eu falei que eu ia fazer mas não sei o que, também não fiz. Aí eu me culpei, aquilo vai internalizando, né? E um dia a pessoa entra num processo de ansiedade, de transtorno mesmo, ou de depressão, ou qualquer outra coisa que pode acontecer aí, sem saber o porquê que ela tá ali, né? Porque a culpa é silenciosa. Então, a procrastinação, ela é perigosa, ela não é só um atraso de vida, que a gente fala, ai, nossa, eu atraso muito a minha vida, porque eu fico sempre adiando as coisas. Você atrasa a sua vida e você adoece, literalmente. A gente tem que ficar muito atento com a procrastinação, né? Então, eu vou falando aqui um pouquinho aí, amor, você vai colocando aí, se você quiser me interromper aí, você vai colocando coisas. Perfeito. Gente, o que precisa ficar muito claro para vocês? Quem procrastina tem a mania de perfeição, é o perfeccionista, é aquele que tem um crítico interno dentro de si. Geralmente são pessoas que têm uma família muito crítica, então foi educado num ambiente muito crítico, né? Às vezes não crítico, por exemplo, mas meu pai ou minha mãe nunca me cobraram nota na escola, sei lá, um exemplo, tá? Meu pai e minha mãe nunca me cobraram, sempre fui eu que cobrei. Mas você, em outras situações, se sentia cobrado, né? Ou cobrado, ou reprimido de alguma maneira. Não faça assim, não faça assado, isso não é legal, isso não é para você, né? Então, às vezes, não são pais que cobram na escola, ou alguma coisa muito prática, assim, né? Muito... Me fugiu a palavra, mas num exemplo muito objetivo, assim. Às vezes são pequenas críticas que vão acontecendo ali e você se torna aquela pessoa crítica. Então, a gente cresce com um crítico interno, é como se a gente tivesse uma voz ali falando, olha, não, isso não é para você, isso não vai dar certo, isso não tem como dar certo, isso não vai dar, você não vai conseguir, você vai se frustrar de novo. E a gente entra no processo de querer fugir da frustração, né? Então, não é que a gente procrastina porque simplesmente, eu não estou afim de fazer. Né? A gente procrastina porque tem um crítico lá falando um monte de coisa e a gente não quer sentir a dor da frustração, de não dar certo, ou de alguém vir e criticar a gente como era, né? E aí a gente não quer sentir aquela dor de novo. Então a gente está sempre fugindo da dor, na verdade, quando a gente fala da procrastinação. Da crítica das pessoas, o que vão dizer? E se eu errar? Né? Eu me lembro, e aí eu falo muito disso, né? Dessa coisa do possível. A gente vive falando, nossa, porque as pessoas exigem de mim demais e tudo mais, né? A gente faz isso com a gente. Ninguém exige nada se você não aceita essa exigência. Mas a gente não consegue olhar para nós e falar, mas pera um pouco, isso aqui é possível de eu fazer? Não, não é possível. Ok, então que pequeno passo eu posso dar aqui? Para a gente poder ir devagarzinho, no pouquinho de pouquinho. Acho que o Levi depois vai falar um pouquinho disso, mas é essa coisa das pequenas metas, né? De você ir fazendo. Eu falo de mim porque eu, na minha adolescência, eu jamais faria aulões assim. Eu morria de vergonha de falar em público, adorava cantar, imagina cantar louca que eu vou fazer um negócio desse. Morria de vergonha. Morria de vergonha por quê? Porque eu não sabia o que falar? Não, eu sabia o que eu ia falar. Só que, e o que vão dizer? E se não gostarem? E se acharem que eu não sei? E se me perguntarem uma pergunta que eu não sei responder? E se... E eu adiei muita coisa na minha vida. E procrastinei muita coisa na minha vida por conta disso.
E eu só consegui virar essa chave quando eu entendi que eu precisava primeiro aliviar esse crítico, né? Eu ouvi uma frase uma vez que feito é melhor que perfeito. Então, eu começar a fazer as coisas. Não, eu vou fazer. Não precisa ficar perfeito. Eu vou fazer e eu vou arrumando durante o processo, né? Aí ali eu vejo o que eu vou fazer, mas eu vou arrumando durante o processo. E não ficar esperando ficar perfeito para pôr, porque enquanto a gente espera ficar perfeito para colocar no mundo, a gente vai sempre procrastinar, porque não vai ficar perfeito de cara. Você, se for muito crítico, se for muito perfeccionista, nunca é perfeito. E aí, amor, a gente pode falar do talento da excelência, né? Que talvez seja um talento que atrapalhe muito o perfeccionista dentro da... Atrapalhe não, né? Aí você vai explicar para eles o que é, mas se não tiver ali ajustado, ele pode gerar mais perfeccionismo ainda e a pessoa não colocar, né, as coisas no mundo. Eu até queria que você falasse sobre isso um pouquinho, porque eu acho que tem muito a ver com isso, assim, também de ser um talento da pessoa, porque eu, por exemplo, não tenho a excelência. Eu tenho o crítico mesmo ali, né? O perfeccionista. O meu é outro talento da responsabilidade. Mas o excelência é um talento que pode prejudicar, não? Na verdade, assim, quando a gente fala de talento, para as pessoas que nunca fizeram o teste entenderem melhor, a gente está falando de características nossas naturais. A gente está falando de condições que a gente nasceu, então são inatas, tá? De pensar, sentir e agir. Ou seja, é a nossa configuração de fábrica. Quando eu falo de talento, eu estou falando de como é que eu nasci. Óbvio que o meu contexto de vida, minha família e tudo mais vai influenciar eu desenvolver uns e não outros, tá? Mas isso nasce de fábrica. Talento eu não adquiro com conhecimento, com técnica, com prática. Talento nasce comigo, eu desenvolvo e é isso que eu carrego para o resto da minha vida. Então, quando a gente fala de talentos, e aí dentro dessa metodologia que identifica quais são os seus talentos, ou seja, quais são as suas características naturais, qual é a sua predisposição natural de pensar, sentir e agir, quando eu identifico isso, dentro dessa metodologia, qualquer tipo de talento, ou seja, de característica natural da pessoa, pode ajudar ou atrapalhar, no sentido de levar a pessoa a ser mais predisposta a procrastinar ou menos predisposta, assim como condições biológicas. Aí, se a gente for para a neurociência, a gente também entra nesse campo de entender por que algumas pessoas têm mais facilidade e outras têm mais dificuldade, por que algumas procrastinam mais do que outras. Então, na prática, não é que o talento vai ajudar ou atrapalhar, mas para aquela pessoa pode ser que ter determinado talento ajude e determinado talento atrapalhe. E não é o talento em si, é o quanto a pessoa desenvolveu aquele talento. Então, se eu der um exemplo sobre um dos talentos que eu tenho, chamado foco, é uma predisposição natural a você determinar metas, estabelecer prioridades e seguir aquele caminho. Ah, então Levi não procrastina. Não. Não é exatamente assim. Então, porque eu tenho esse talento, eu não procrastino. Muito pelo contrário. Quando eu não entendia esse meu talento, essa minha predisposição natural, quando eu não dominava, acima de tudo, quando eu não dominava, eu não sabia como ele funcionava, eu não usava ele na potencialidade máxima, eu procrastinava muitas coisas. Quais? As que estavam relacionadas aos talentos que eu não tinha. Tá. Então, eu hoje tenho consciência de que tudo que eu procrastinei na minha vida, antes de eu me entender, de buscar autoconhecimento, tinha muita relação com as coisas que eu não tinha talentos naturais. Sei lá, seja conectar com pessoas novas ou qualquer coisa que eu possa dar exemplo aqui, hoje eu tenho essa clareza de entender. Quando eu não tenho uma predisposição muito forte, natural para determinada coisa, existe a tendência de eu procrastinar aquilo. E como é Tá. que eu deixo de procrastinar hoje, eu, Levi, entendendo que se eu não tenho talento imediato, natural, espontâneo para aquilo, eu preciso me programar e aí sim entrar com tudo isso que a gente está falando aqui, pequenos passos e outras coisas que a gente vai falar, para deixar de procrastinar. Não é porque eu não tenho talento para coisa que eu não vou fazer. A gente, todo mundo tem que fazer coisas que gosta e que não gosta, né? Então, procrastinar, Sim. na verdade, a gente está falando aqui de como deixar. Para cada um vai ser de um jeito, mas procrastinação se fala desde antes de Cristo, os filósofos e poetas já falavam de procrastinar, né? De deixar para amanhã e para depois.
Mas biologicamente e até em termos de talentos a gente consegue entender por que que algumas pessoas têm mais facilidade, outras têm menos. Se a gente for para a neurociência, a gente consegue entender que o nosso cérebro, e aí a gente está vivendo uma era de redes sociais, que acho que a maioria aqui já entendeu, que as redes sociais dão o prazer imediato. É a rápida liberação de recompensa. Aquele vermelhinho, aquela notificação, uma recompensa para o cérebro fantástica, né? Nossa, ganhei um like, nossa, ganhei um comentário. Recompensa, recompensa, recompensa. Por isso que a gente se vicia facilmente em rede social. Então, como a gente está vivendo um contexto, uma era de recompensas fáceis e rápidas e muitas o tempo inteiro, a gente passa o dia inteiro recebendo recompensa, o meu cérebro já tinha essa predisposição natural de querer recompensa rápida. As redes sociais evidenciaram e fortaleceram esse nosso sistema de receber recompensa rápida. E a procrastinação tem tudo a ver com isso. Como o meu cérebro já tem a predisposição natural de receber recompensas rápidas, quando eu falo de procrastinar, eu estou falando de atividades que vão me dar resultado no futuro. Isso é muito complexo para o meu cérebro, é muito impalpável. Como é que eu vou saber o que é que eu vou ganhar quando eu realizar lá na frente essa atividade? Enquanto eu posso, pá, uma curtida, um like, uma coisinha aqui. E aí, se eu for para as atividades, para as coisas que eu tenho que fazer, são as coisas que me dão resposta imediata, resultado imediato. Então, procrastinar também tem a ver com o tipo de atividade. Se ela me dá resultado rápido, se a recompensa dela é imediata, eu tendo a fazer essas atividades primeiro. E se a recompensa é a médio, longo prazo, eu tendo a deixar para depois, porque eu não sei quando eu vou receber essa recompensa. Né? Então, falando em termos de talentos, respondendo a sua pergunta, não é especificamente um talento que vai ajudar ou atrapalhar, mas eu preciso entender quais são os que eu tenho, dominar eles e usar os que eu tenho. Porque senão só as pessoas que têm bons talentos relacionados à procrastinação não procrastinariam, né? E as que têm teriam muitos problemas. Mas não, a questão é de se conhecer e saber exatamente tudo isso que você falou. Qual é o meu pequeno passo? Qual é o micro passo que eu vou dar hoje? Qual é a ajuda que eu posso dar? Porque eu não estou falando só de força de vontade. Eu tenho que me ajudar aqui internamente, falar de neuroquímica, de biologia, de fisiologia, de um monte de coisa, porque nós somos um sistema único, né? Não dá para enganar esse sistema e também não dá para a gente fazer uma aula aqui dizendo, gente, é só acordar de manhã e falar, vamos lá, você positivo, pensa que vai dar tudo certo e eu vou resolver tudo que eu tenho para resolver hoje. Gente, isso não funciona. Se funcionasse, as livrarias estariam aí prontas para todo mundo consumir os livros de autoajuda e estaria todo mundo feliz e realizado. Sim, sim. E eu fico muito preocupada, na verdade, com isso, porque isso gera mais culpa, mais vergonha e mais procrastinação. Porque aí você entra, por exemplo, numa live ou leu alguma coisa aqui na internet, né? Ou acha que as pessoas que estão aqui, né, não procrastinam, elas realizam e eu nunca realizo. É igual vida de Instagram, né? Tá todo mundo feliz e viajando. Você acha que ninguém procrastina, só você. Exato. E aí gera mais culpa, mais vergonha, mais ansiedade, né? E aí, eu acho que esse é o grande problema. Primeiro a gente entender isso que ele está falando, de se conhecer, de entender que cada um aqui que está assistindo essa aula, eu, o Levi, a gente tem perfis diferentes de realizar as coisas, né? Então, tem os talentos, tem crença, tem história familiar, tem um monte de coisa que envolve isso. Então, somos seres muito únicos, individuais ali. Não dá pra gente fazer os 5 passos para parar de procrastinar. Não existe isso, né? E isso frustra demais. Eu acho que a gente está hoje no mercado, infelizmente, uma indústria de autoconhecimento que faz isso. Né? Não, mas 5 passos. Aí você fica, não, mas como assim? Eu não consigo fazer isso. É muito difícil para mim. E aí, eu quero até que vocês deixem um caderninho aí, eu sempre falo, tragam um diário de bordo para essas aulas, para vocês anotarem os insights e anotarem as últimas coisas que a gente vai falar aqui, vai ser exatamente para ajudar você a colocar as coisas em prática. Mas antes disso, se entender. Porque, gente, se a gente não entende como a gente funciona, a gente vai procrastinar, tá? Eu tava vendo aqui a Lígia. Oi, Mi, bom dia! Oi, Maísa, saudade! Débora, Thaísa, Karina, todo mundo que entrou aí. Joyce, nossa, que perfeito, é muita realidade o que estão falando. E, gente, que bom que vocês se identificam, porque, assim, a minha ideia aqui, e por isso que eu trouxe o Levi para agregar mais ainda, é para a gente tirar o peso da culpa.
Porque a culpa que gera quando a gente procrastina, ela é extremamente tóxica. A vergonha que a gente sente é extremamente tóxica. Então, às vezes a gente tem, eu recebo eu recebo clientes, né, pacientes que estão ali, sei lá, com crise de ansiedade, ou eles estão com alguma outra questão que, na verdade, tem a ver com não realizar as coisas. A ansiedade é uma energia que ficou ali totalmente bloqueada por várias questões, né? Quando a gente fala de emoções, a gente também fala de energia. Então, a gente está falando de energia bloqueada. Então, a pessoa que está com uma síndrome do pânico, com uma ansiedade, muitas vezes, ela está precisando realizar coisas. A partir do momento que ela começa a realizar coisas, ela vai aliviando aquilo. Então, às vezes, a gente está ali tratando uma ansiedade, né? E, na verdade, a gente precisa tratar a procrastinação. Porque não adianta, a ansiedade é só o pico do iceberg, é o que eu sempre falo aqui para vocês. Lembrem do curso, porque vai ter aula de procrastinação também, lá na link da bio. A Lígia falou um negócio interessante aqui, que é, eu identifico, tinha vários medos e inseguranças que me travavam. Hoje lido com eles e vai que vai. O que eu acho legal disso, dela falar? Quando a gente fala de procrastinação, e aí eu acho que complemento o que o Levi falou, Catherine, bom dia! Saudade de você. Que complementa o que o Levi falou, que eu acho assim, a gente precisa... até me perdi, gente, peraí. Da Lígia. Das emoções. Da Lígia, Eu vou dando oi que eu me perco. Uma coisa que é muito importante a gente entender é que não é só pegar aqueles passinhos que eu tenho que fazer e sair fazendo. A gente tem que gerenciar emoções quando a gente fala de atitude. Então, qual que é a primeira emoção aqui quando eu olho para esse projeto que eu quero pôr no mundo, né? Nossa, é uma sensação de que não está perfeito ainda. É uma cobrança de que ele não está perfeito ainda. Então, eu preciso lidar com isso antes. Ah, então tá bom. Então, eu lidei com isso. Agora eu vou pôr no mundo. Qual que é a próxima? Ah, é o medo de me frustrar. Então, agora eu preciso lidar com isso também. Né? E aí a gente vai falar daqui a pouquinho de como fazer isso. Mas aí eu preciso lidar com isso. Aí, qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo passo? O que cada passo me gera, né, de emoção? Me fugiu a palavra, mas grávida, gente, grávida tem dessas. Como que se diz? Desperta em mim. Que emoção desperta em mim? Que sensação isso desperta em mim? Né? Esse passo aqui. E aí eu vou ter que lidar com isso. Então, a gente tem que aprender a gerir emoções também, quando a gente fala de realizar as coisas. Senão, você vai atropelando as coisas, aí você vai acumulando isso tudo. Quando chega lá na frente, ou você está exausto, estressado, né, super cansado. A gente vivia isso, né, naqueles lançamentos que a gente fazia, que era isso, na verdade. A gente sai realizando, mas você não vai gerenciando as emoções. Aí você até põe o negócio no mundo, mas aí você tá tão acabado a hora que você põe o negócio no mundo, que você não consegue curtir aquela realização, você não consegue aproveitar aquilo que é tão legal de você ter realizado, de você ter colocado no mundo, e fica só a parte esquisita, que pode ser a frustração, que pode ser até, ok, realizei, mas eu esperava mais. Ok, fiz, mas a gente fica muito se colocando para baixo, né? Então, eu acho que isso que a gente estava falando aqui é muito importante da gente entender que para a gente colocar as coisas, a gente tem que aprender também a gerenciar emoções. As pessoas que ficam procrastinando dieta, por exemplo, é aquilo que o Levi falou. A pessoa não sabe se ela vai conseguir emagrecer. Ela não tem o resultado final. Ela vai ter que ir fazendo, né? Então, que emoção é? O que isso me desperta? Eu não saber se eu vou emagrecer ou não. Me desperta a dúvida, a ansiedade. Só primeira coisa para você ficar de olho no tempo aí, porque eu não tenho aqui, apesar de tô indo pela hora. Eu tô no topo. Eu acho que a gente pode ir soltando já, para a gente não ficar no fim querendo passar dicas para as pessoas anotarem. A gente já pode ir soltando algumas coisas de acordo com o que a gente falou. Então, gente, uma das coisas que a gente já falou aqui é o tal do primeiro micropasso. O nosso cérebro quer a recompensa imediata, a gente já entendeu isso. E o procrastinar tem a ver com eu não sei quando vou receber, então fisiologicamente, até biologicamente, neurologicamente, eu me vendo para as coisas mais imediatas. Então, dar pequenos micropassos que sejam, por mais insignificantes que eu julgue, me ajuda a parar de procrastinar. Arrumar a cama que seja,
né? Estabelecer metas baixas, que não tenham nada a ver com coisas importantes que você vai realizar no dia, já ajuda você a parar de procrastinar, porque você já está Anotem, dando gente, recompensa. anotem. Então, a É. primeira dica que eu daria seria essa, micropassos. Estabeleça metas baixas, mesmo que elas não tenham nada a ver com as coisas importantes que você tem que fazer, como arrumar a cama, que seja. Nossa, eu tenho que arrumar a cama. Bota lá na sua lista, faz a lista, inclua coisas que você não colocaria, tipo escovar o dente, arrumar a cama, esse tipo de coisa que você fala, é óbvio que eu vou. Faça e ponha na lista, porque isso te ajuda a alimentar o seu sistema de recompensa e te dar a sensação de, nossa, eu estou realizando. Isso te tira do ciclo vicioso de não estar realizando e falando, nossa, meu Deus, eu preciso fazer e não estou fazendo. Tá? Então, acho que seria a Espera um primeira dica. pouquinho. E uma dica dentro disso que ele falou, gente, é faça uma lista de atividades, de atitudes, né, que te deem uma recompensa rápida. Então, é o que ele Sim. falou, uma cama, Escovar sei o lá, dente, lavar a que louça seja. logo depois que sujou, sei lá. Sim. Então, pequenas coisas entrarem para a lista, porque isso é, ajuda o nosso sistema de recompensa. Eu lembro de ter feito um vídeo uma vez falando exatamente disso. Você quer mudar o mundo? Começa arrumando sua cama. Porque isso entra na sensação de, meu Deus, eu já fiz uma coisa. Nossa, mais uma. Nossa, eu veio o dente. Vou lá na lista e vou riscando. Tem gente que não gosta de lista, mas isso ajuda o nosso sistema, né? A segunda dica que a gente já falou aqui, que eu acho que é exatamente o que a Thaís falou no início e por último, é gerenciar emoções. Procrastinar tem a ver com como a gente lida com as nossas emoções. Quando eu falo, eu não estou afim de fazer isso, eu não estou no humor de fazer isso, na verdade eu estou alimentando o sistema contrário que vai me dizer assim, não faça, porque você não está afim. E não estou afim e não vou fazer. Já não fiz, não faço mais. Esse é o ciclo vicioso, né? Quando eu não gerencio as emoções que estão envolvidas em fazer, eu não saio disso, né? Então, quando a gente vai ler neurociência, psicologia, que estuda isso, quando eu dou desculpa de humor, de emoção para algo que eu vou fazer e não faço, eu estou alimentando esse ciclo. Então, o que eu tenho que aprender a fazer? Eu tenho que aprender a me conhecer e ver as emoções que estão envolvidas nisso. Então, se eu tô com medo, exatamente o que você falou e o que ele já falou, eu tô com medo de me frustrar, eu tô com medo de não sair tão bom quanto é, quais são as emoções que estão envolvidas em não fazer? Eu tenho que entender isso. Para quê? Para começar a aprender a lidar com essas emoções. Então, gerenciar as emoções envolvidas no fazer tem tudo a ver com deixar de procrastinar. Se você for ler os estudiosos, eles falam exatamente isso que a gente está falando aqui. Quando eu aprendo a lidar com o que eu sinto, eu aprendo a colocar a roda em movimento, porque eu paro de ter medo de me frustrar ou adiar as coisas, que é o que eles chamam de regulação emocional, né? Eu aprendo a nomear as emoções que eu estou experimentando ali, dou um nome para ela, rotulo do jeito que eu bem entender, e essas emoções me ajudam a lidar com os sentimentos que estão desencadeando a procrastinação. Então, procrastinação tem tudo a ver com como eu me sinto. Se eu ficar só nessa de, eu não quero me frustrar, não tá perfeito, não tá bom, é aí que eu não saio mesmo. E uma coisa que eu acho que a gente pode ir fazendo assim, você vai falando e eu vou colocando as perguntas, é vocês perguntarem o seguinte: o que de pior pode acontecer? Uhum. Qual é o meu maior medo aqui? Essa é uma pergunta poderosíssima. Eu tô com medo de me frustrar. Tá, o que de pior pode acontecer se eu me frustrar? Nossa, eu vou me sentir péssima. O que de pior pode acontecer se eu me sentir péssima? Sei lá, eu vou querer abandonar o barco. O que de pior pode acontecer se eu abandonar o barco? Eu vou me sentir. Você vai indo até não ter mais como responder essa pergunta. E aí você vai ver que o seu maior medo não acontece nada, você não morre, ninguém vira as costas para você, tá tudo certo com o seu maior medo. E aí você vai perguntar como é que você pode minimizar isso só, porque às vezes o seu maior medo é que a sua família te critique, né? E aí, ok, o que de pior pode acontecer se minha família me criticar? Nossa, eles deixarem de me amar. Entendi, então que eu tô com medo da minha família deixar de me amar. Como é que eu minimizo isso? Conversando com eles, gente, eu tô super aflita com isso, eu quero entregar, quero dar meu melhor, não sei se eu vou dar, eu preciso da força de vocês. Um exemplo, né? Minha mãe cobrando sempre, aí tentando sempre. Exatamente. Porque quem cobra sempre não realiza. Então, se perguntem o que de pior pode acontecer, emendado nisso que o Levi falou. Pode falar próximo, amor. Às vezes, o procrastinar não é procrastinar, né? A gente fica tanto nessa coisa de, não posso deixar para depois e tal, que a gente nem sabe se o que a gente está fazendo é procrastinar, né?
E eu também já li muito sobre isso, de você identificar se realmente o que está acontecendo é você procrastinar. Porque a gente pensa assim, tenho que fazer? Fiz. Beleza. Tenho que fazer? Não fiz, estou procrastinando. Gente, a vida é muito mais do que fazer ou não fazer, ter metas ou não ter metas. Então, ter um pouquinho mais de tempo para pensar no que está acontecendo ajuda a gente a identificar se o que a gente está fazendo é procrastinar ou não. Por quê? A gente vai ter N fatores acontecendo na nossa vida o tempo inteiro. Então eu posso parar para analisar uma situação e achar fatores que são inevitáveis. Eu fiz o Sim, meu cronograma, mas eu estou sobrecarregado. Vamos pegar o nosso exemplo aqui, Thaís está grávida, tem um tempo, a neném vai nascer, tem um curso para entregar, sei lá o quê. Às vezes eu estou sobrecarregado, tem alguma coisa acontecendo e realmente isso me obriga a sair do eixo programado para fazer outras coisas. Então eu não estou procrastinando. São fatores sim, inevitáveis. Isso já me ajuda a sim. entender que não sou eu que estou empurrando, coisas são inevitáveis. Fatores pessoais muito característicos do tipo, eu gosto da adrenalina de deixar para a última hora. Tem gente que funciona assim. Aliás, tem gente que só funciona assim. E se não for aos 45 do segundo tempo, eu não entrego. Cara, qual é o problema da pessoa ter essa característica? Então pode ser um fator que ela está adiando por uma característica dela mesma. Isso é um problema? Eu. Se eu fizer, tá tudo bem. Agora, se eu perceber que eu deixo para os 45 do segundo tempo e não faço, aí a gente volta lá para trás de micropassos e de gerenciar minhas emoções, né? Sim. Outros fatores, quando eu escolho fazer alguma coisa antes, voltando no que eu falei, porque aquilo me dá satisfação imediata. Então, peraí, eu não estou Sim. procrastinando, eu estou escolhendo as coisas que me dão satisfação imediata para fazer outras. Então, sou eu que estou fazendo isso, eu não estou adiando, eu estou fazendo outras no lugar dela, né? Outro tipo de fator que pode levar a gente a adiar problemas psicológicos. Cara, acabou de morrer alguém da minha família, eu estou no estado mental não produtivo, sei lá o quê, ou eu estou num estado crônico agudo, sei lá o quê, de alguma coisa psicológica, é por isso que eu estou adiando? Então, peraí. Então tá acontecendo alguma coisa, tem um fator acontecendo aqui, eu não estou usando uma desculpa, as coisas aconteceram. Então, fatores psicológicos, problemas psicológicos, enfim. Outros, antes de fazer a tarefa, eu preciso cumprir isso. Ué, então eu não estou adiando a tarefa. Eu estou fazendo isso daqui porque senão eu faço aquilo. E eu aposto que todo mundo aqui já viveu isso. De estar fazendo algo aqui, meu Deus, eu preciso terminar isso aqui, porque senão eu não faço aquilo. Nossa, eu não estou fazendo aquilo. Mas calma, se eu estou fazendo algo antes para poder entregar o depois, é um fator proposital, eu não estou procrastinando. Sim. Né? Então olha o tanto de Sim. coisa que vai entrando aí. Fatores irracionais, do tipo, coisas que aconteceram e quando eu vi, eu não sei, já procrastinei. Ah, aí sim, nós estamos falando de medo, nós estamos falando de ansiedade, nós estamos falando de crítica, de um monte de coisa que eu nem percebi. Então não sou eu que estou procrastinando propositalmente, mas eu estou me deixando entrar num ciclo vicioso que me leva a procrastinar. Então Sim. procrastinar Olha não é que. só assim, tenho que fazer? Não fiz. Não, gente. É um momento de autoconhecimento. Parem para pensar quais são os fatores, o que que eu estou sentindo, o que que eu estou com medo de sentir, por que que eu estou fazendo outras coisas antes. Tudo isso leva a gente a fazer, né? E não só Sim. achar a fórmula, 5 passos para não procrastinar. Tanto que a gente está dando Não dicas existe aqui, isso. mas são dicas para cada um, né? Não existe isso, gente. Não caiam nessa. Sabe por quê? Isso frustra muito mais e isso entra num processo que as delícias dali aqui tá falando. E eu acho importante a gente ler bem nessa hora que a gente está falando. A Maísa falou um negócio interessante, que eu já vou falar disso também, que sabe, que depois me tornei mãe, parei de procrastinar em muitas coisas, mas comecei a procrastinar em outras. Óbvio. Então, Muda o guarda essa contexto, informação. muda as suas necessidades, mudam as suas urgências, seus Isso. valores, o que que você quer primeiro. Isso. E aí, descubra se vem do mesmo lugar a procrastinação que você tinha antes e não tem mais, porque aí você já tem a estratégia. Olha que legal, depois que eu virei mãe, de repente eu consegui ter mais foco e parar de procrastinar tais coisas. Qual a estratégia que eu usei aqui para parar de procrastinar? Eu vou pegar essa estratégia e vou pôr num outro lugar, porque aí é minha. Eu não li os 5 passos de procrastinar. Eu já descobri um jeito de parar de procrastinar. Maísa, é esse o caminho, tá? Então, as delícias da Dali falou o seguinte aqui. Hum. Levi, quer ver? Cadê aqui? Thaís, foi Deus que enviou vocês. Ai, que bom, querida. A gente fica muito feliz. Bom dia, Dai. Ontem fiquei muito mal com uma ideia que eu tenho e quero colocar em prática, mas tenho muito medo. Daí dou um passo e já recuo, porque tenho medo de não dar certo. Isso me deixa muito mal. Lembra como é que eu comecei essa live? Essa aula?
eu comecei falando exatamente isso. O problema da procrastinação não é só você, ai, nossa, eu fico atrasando a minha vida. Não, você simplesmente entra num círculo vicioso de culpa, vergonha, frustração e estresse que gera uma série de outros problemas, né? E aí ela falou do medo aí, então a gente fala da ansiedade, a gente fala de depressão, a gente fala de um monte de coisa quando a gente fala de procrastinação. Não é simples assim, né? Se fosse simples, todo mundo sabe o que fazer para não procrastinar. Tem que ir lá e fazer. Mas por que não faz, né? Então, é muito importante isso que você trouxe, porque eu acho que é a frustração da maioria das pessoas de não conseguirem colocar suas ideias no mundo, de não conseguirem realizar isso por conta do medo. Então, assim, você já identificou que é medo. Então, lembra que o Levi acabou de falar agora há pouco, né? A gente precisa identificar qual é a emoção que está ali. É medo? Então faz essa perguntinha que eu falei. O que de pior pode acontecer, o que de pior pode acontecer, até se chegar no fim não tem mais como responder. E aí você vai achando estratégias para lidar com isso. Né? O que eu posso fazer para minimizar? Tempero disso que a Thaís está falando, autocompaixão e perdão. Nós precisamos aprender a perdoar e ter compaixão por nós, porque a gente sabe fazer isso com os outros, mas não sabe fazer com a gente. Então, se eu sei entender que o outro pode errar, se eu chego para você e falo, olha, aquilo que você me pediu, cara, eu estou fazendo e sei lá o quê, mas aconteceu tal coisa e não deu tempo, ou tal imprevisto aconteceu. Gente, eu aposto que ninguém aqui vai enfiar o dedo na cara do outro e falar assim, não me conformo, você prometeu e tal. A não ser que realmente a gente perceba que foi de má fé. É lógico que todo mundo aqui tem direito de sair da casinha e achar ruim. Mas eu aposto que quando a pessoa vem para você e fala, putz, não deu, aconteceu um imprevisto, sei lá o que, não consegui te trazer, te entregar, a gente tem compaixão e a gente sabe perdoar. Por que a gente não faz isso com a gente? Nossa, eu me programei para isso, para aquilo. Então, o tempero do que a Thaís está falando aí é a gente ter compaixão com a gente e saber se perdoar quando não der certo, porque não vai dar certo muitas vezes. Não vai ser a primeira vez. Não, gente, não. E aí a gente volta também no início da live, da questão do autocrítico. Né? Aquela voz autocrítica aqui, que ela não consegue ser compassiva, de olha, por exemplo, a ideia dela ali, né? O exemplo dela. Olha, veja bem, não deu porque você ficou receosa, tudo bem, isso é familiar para você, daqui a pouco você faz de novo. A gente não faz isso, não fiz de novo. Que coisa horrorosa. Eu brinco com os meus pacientes que é o ajoelhar no milho. Eu falo, ih, passou o dia ajoelhado no milho hoje. Por que isso? Ajoelha no milho lá e fica, nossa, como é que eu posso? Não, gente, mudem o discurso interno. Anotem isso. Mudem o discurso interno. Quando começar aquele discurso muito agressivo, crítico, entrem num discurso mais compassivo. Vão educando a mente de vocês, e aí entra no que o Levi falou, das pequenas recompensas, né? Que quanto mais você vai arrumando a cama, mais você vai vendo que você consegue mudar o mundo, arrumando a cama, vai falando para você, agora eu vou falar diferente, hoje eu vou falar, poxa, Thaís, né, não rolou, tá tudo certo, não deu agora, depois outra hora você faz, tá tudo bem, né, e ir gerenciando com compaixão e com perdão, né. Gente, quando vocês se comprometerem a não procrastinar, incluam nesse plano os imprevistos. Sabe por quê? O dia que você acordar e falar, nossa, eu peguei aquela aula da Thaís do Levi, vou colocar tudo em prática. Não esquece de adicionar nesse plano os imprevistos. Sabe por quê? Porque senão vocês vão se frustrar mais uma vez, achando que só porque a gente falou de uma aula aqui de coisas que funcionam para muita gente, para a maioria, enfim, você não vai procrastinar. Então, ainda que você se comprometa a não procrastinar, lembre-se, os imprevistos vão acontecer e eles podem acabar com seus planos. Então, lembre-se, não adianta a gente só viver de técnica. É isso que eu falei. As livrarias estão cheias de livro de autoajuda, 5 passos para não sei quanto, 7 hábitos das pessoas não sei das quantas. Por que não está todo mundo feliz e realizado? Porque não é assim que funciona. Quem sente o quê? A Thaís sente uma coisa quando ela se frustra, eu sinto outra, vocês estão aí sentem outra. Então, a mudança de comportamento não é suficiente. Eu tenho que lembrar que imprevistos vão acontecer. É um telefone que vai tocar, é alguém que vai ficar doente, é você que vai ficar doente, é a chuva que vai vir não sei o quê, é a energia que vai faltar. Incluam os imprevistos. Porque quando acontecer, vocês vão entender. Ah, ok, estava previsto, se isso não acontecesse, não sou eu. E aí entra no que a Thaís falou. Quando eu começo a alimentar, eu errei de novo, eu procrastinei, eu trago todos aqueles sentimentos ruins, aí a gente volta lá no gerenciamento de emoções, de sentimentos ruins das outras vezes que eu procrastinei e não cumpri, olha como eu sou ruim, ó vida, ó azar, eu não saio mais disso. Então entendam,
Sempre que vocês planejarem, lembre-se, pode ser que a vida venha e derrube vocês, né? E fale, não vai ser agora, não vai ser hoje. O que a gente pode fazer contra os imprevistos? Tentar identificar antecipadamente fatores externos ou até internos que podem Sim. atrapalhar eu cumprir determinadas tarefas ou planos. E aí eu vou pensar, legal, e se isso acontecer, o que é que eu vou fazer? E se acabar a energia? E se chover? E se eu ficar doente? E se o fulano que vai vir aqui para eu fazer tal coisa não vier? E aí, Uhum. nesse plano de ação que eu estou criando para não procrastinar, incluindo os imprevistos, vão incluir ações, pensamentos, sentimentos que eu estou pensando. Ah, não, eu vou Uhum. passar a ir a pé para o meu trabalho. Mas e se chover? Gente, eu tenho que pensar isso. A chuva pode vir. Só que aí se eu estou prevendo que vai chover, eu estou prevendo que vai surgir a vontade de eu ir de carro. E aí eu vou lembrar o quanto eu vou me sentir bem depois do meu exercício. Ah, não, então se chover, peraí, eu preciso pensar alguma coisa que recompense para eu não ir de carro, enfim. Eu Uhum. preciso me preparar para evitar de me sabotar. Não é só Sim. falar, acordar um dia, olhar esse céu lindo azul que está hoje e falar, gente, acordei, lindo, positivo, nunca mais vou procrastinar. Aí eu estou me enganando, E você né? sabe que eu aprendi muito isso com a maternidade, né? Principalmente com a gestação. Depois eu vou ver porque vai ser diferente também, vou ter que aprender mais. Mas eu aprendi muito isso com a maternidade, porque dentro da gestação tem dia que eu acho que deve ser o dia que é exigido, mas porque você está gerando um ser dentro de você, né? Então, vai ter dia que tudo aquilo que você planejou, você não vai ter 1% de energia para fazer. Porque a energia não está só para você, né? Então, eu precisei muito aprender a gerenciar os meus projetos fora a maternidade, porque eu tem dia que eu não consigo, gente, né? Eu estou no fim da gestação. Então, assim, tem dia que, nossa, eu tinha programado para fazer uma lista de coisas, eu não tenho um pingo de energia para fazer aquela lista de coisas. Eu tenho para fazer o básico, eu fico naquele, como que é aquele, não é a reserva, é o modo do básico ali, aquela energia básica do que dá para fazer ali é o básico, sabe? Tipo, não dá para fazer nada além daquilo ali. Então a gente tem que aprender também que nós somos seres, não somos seres plásticos, não somos massinha que a gente amassa e vira um negocinho. Não somos. Nós somos seres humanos que cada dia a gente está de um jeito e que faz parte. Tem dia que a gente tem energia, tem períodos que a gente está super criativo, tem períodos que a gente não está. Tem períodos que a gente está cheio de energia, tem períodos que a gente não está. Então, saber respeitar isso também é importante. Por isso que a autocompaixão e o auto-perdão são tão importantes. Eu acho que uma mensagem final que a gente pode deixar aqui, amor, aí você vê aí da sua lista o que você acha que tem que ficar, e vocês que estão aí, anotem no diário de vocês, a primeira coisa é essa autocompaixão e esse auto-perdão, né? De mudar esse crítico interno, de entender que ok, tem dia que não dá, né? Ontem mesmo eu levei a prova disso, eu tinha um monte de coisa para fazer, eu não consegui fazer, porque eu não tinha energia. Tô aqui no fim da minha gestação, então eu não vou fazer. Então eu consegui, ou então o que dá para fazer com esse tipo de energia? Dá para fazer 10%. Então eu vou fazer 10% e vou vibrar. Eu não vou fazer 10% e falar, puta, não acredito, eu tinha que ter feito 100. E os outros 90? Os outros 90 eu divido durante a semana e vejo o que eu faço. Que legal que eu fiz 10. Então, isso é muito legal a gente fazer. A outra coisa que eu acho importante vocês colocarem aí no papel é identificarem qual é a área da vida que é mais difícil. Então, que nem a, a Maísa estava falando, né? Que parou de procrastinar em algumas coisas, começou em outras. O que é difícil, né? É fazer dieta, é colocar minhas ideias no mundo porque eu tenho vergonha. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Aí vão ficando lá. E a pior coisa? E a pior coisa? E a pior coisa? E a pior coisa? Como é que eu minimizo isso? Finalizamos aí. E o comemorar os pequenos passos. Tá? Então eu dou 3, o Levi dá 3 para não ficar muita coisa. E de vocês fazerem isso, de vocês realmente comemorem, 10%, fiz 10%, arrumei a cama, yes! Arrumei a cama, tá? Pode falar, Aline, você. Bom, eu acho que o principal a gente já falou. Uma coisa que eu sempre falava para os meus clientes em empresa é entender o seguinte: eu posso usar a minha procrastinação a meu favor perguntando o seguinte: se eu não estou conseguindo fazer alguma coisa, por que eu não estou fazendo? É a minha ideia sobre a coisa que não está formada. Teve gente até que comentou aqui, né? Ah, planejei fazer e tal, acabei não fazendo, me sinto frustrado.
É a minha ideia sobre a coisa que não está formada. Eu não me sinto preparado para fazer aquilo. E aí, quando eu vou pensar isso, eu posso usar essas informações para cortar da minha lista de atividades metade das coisas que estão ali. Porque se realmente a minha ideia sobre o assunto não está formada, se eu não estou preparado para fazer as coisas, eu posso tirar, desde que, obviamente, eu inclua na minha lista o me preparar ou formar minha opinião, né? Mas eu posso cortar Sim. da minha lista metade e focar no que é realmente importante. Então, isso é uma das coisas que eu sei que funciona quando a gente está naquele momento que não vai, não vai, não vai, né? O principal, acho que a gente falou aqui, gerenciar a emoção, dar sempre um pequeno passo, incluir numa lista pequenas coisas para que eu alimente esse meu sistema de recompensa, né? Isso é muito bom. E lembrar que, principalmente, todo sentimento negativo vai funcionar como desmotivador. Isso vai impedir você de olhar para o que está acontecendo de uma maneira mais clara. Então, quando a pessoa que está procrastinando se sente mal, ela não se sente mal só com as coisas que elas estão adiando, mas elas se sentem porque elas lembram de todas as vezes que elas procrastinaram. Então, Sim, isso vai alimentar todos aqueles sentimentos negativos e vão contribuir para a gente querer evitar a tarefa mais uma vez. sim. Então, o reconhecer isso e exercitar o perdão e a compaixão funciona, né? E um dos caminhos pode ser exatamente isso. Ah, eu procrastinei, ou eu tô lembrando aqui de um momento que eu procrastinei. Seja compassivo e perdoe, porque se você estivesse falando com alguém, você seria. Então, sei lá, escreve uma carta que seja. A gente sabe ser gentil com os outros que estão tentando fazer e não conseguem, né? Sei lá, escreve uma carta. Olha, eu entendo, né? Eu entendo o que aconteceu, você não conseguiu entregar, sei lá o quê, só que sendo para você. Se perdoa por ter procrastinado, entendido por quê, mas sai do negativo, né? Eu diria que é para normalizar os seus erros. Quando a gente normaliza os nossos erros, a gente ajuda a controlar as nossas emoções e a gente consegue seguir em frente fazendo as coisas que a gente tem que fazer. E não fica parado por causa dos sentimentos negativos. Sempre que vocês se sentirem travados, lembrem, vocês estão travados nos sentimentos negativos. Tá? Você não foi a primeira pessoa a procrastinar e você não vai ser a última. Então lembre-se que tem muita coisa envolvida. Saiam das armadilhas da autoajuda, 5 passos, 7 hábitos, faça isso, faça aquilo. Não existe fórmula. Existe autoconhecimento. Tudo isso que a gente está falando aqui, apesar de serem dados como dicas, vai funcionar mais para um, menos para outro, de um jeito ou de outro. Então, entendam-se, compreendam-se, pesquisem-se, entenda como funciona melhor para vocês. Quando a gente está falando de talento aqui, entra nisso também. Quais são os talentos que eu tenho que me ajudam? Hoje eu entendo quais são os talentos que eu tenho que me ajudam a fazer mais ou fazer menos, os que me levam a procrastinar ou não, e aí eu consigo direcionar isso. E a Thaís estava falando dos dela. Ela entende quais são as características naturais dela de perfil que ajudam ela a não procrastinar, mas ela também entende aquelas que levam ela a se criticar, se julgar, se culpar, se acelerar. Então, autoconhecimento resolve, não a lista de 7 passos para a felicidade eterna, né? Maravilhoso. É isso mesmo. A gente tem ainda 7 minutinhos. Eu queria abrir aqui para vocês, para a gente conversar. Queria saber de vocês como é que foi tudo aí. Se vocês têm alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa para mim, para o Levi, sigam o Levi também. Ele fala muito dessa questão dos pontos fortes. É um trabalho maravilhoso. Eu sei que eu sou super suspeita, mas foi muito revelador para mim nesse sentido de procrastinar. Então, maravilhoso, sigam. Eu não esqueço, ou melhor, lembrem de se inscrever no curso gratuito Acorde Sem Ansiedade. A gente vai falar de procrastinação em uma aula lá. São 7 dias para aprender a viver sem ansiedade, né? A gente poder lidar melhor com a ansiedade. Não é viver sem ansiedade, vocês vão entender isso. Mas também se inscrevam nos aulões. Gente, tudo link na bio, tá? E sigam o Levi. Contem para nós aqui como é que foi, como é que tá, como é que tudo para vocês aí. Que eu tô lendo um monte de coisa aqui, perfeito. Maternária é a maior escola, demorei para entender que estava cansada, indisposta e não preguiçosa. Olha, Aline, que lindo isso. É isso mesmo. Tudo bem estar assim, tudo bem focar no maternar. E aí a gente transferir isso para a vida de um modo geral, né? Tudo bem o dia que você não está 100% criativo ou 100% produtivo, tudo bem, né? Essa live foi feita para mim, era tudo que eu precisava ouvir. Acordei mal, perdi o sono. Ai, gente, que coisa linda. Que bom, querida. A gente fica feliz, viu? A gente fica muito feliz mesmo. E é o que a E gente se falou, gente. inscreve. É uma série de coisas que a gente pode colocar em prática
que algumas vão funcionar mais para uns, outras para outros. Mas lembrar que o não procrastinar está ligado a muita coisa, inclusive a gente se conhecer. Então, Sim. entender por que não está fazendo, de repente tornar as obrigações mais divertidas, como é que eu posso transformar o que eu preciso fazer numa coisa mais fácil, mais gostosa, tirar da minha cabeça coisas que estão me atrapalhando, desliga um pouco a rede social, notificação, celular apitando, não fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. A gente tem essa mania de achar que nós somos multitarefa, não somos, nosso cérebro não funciona assim. A gente tem um tempo, inclusive, de foco, depois disso a gente perde. 1 hora ali eu tenho que parar, descansar um pouco. Criar lista de coisas, essa que a gente falou, coisas fáceis ou não, lista de 5 minutos. O que eu consigo resolver em 5 minutos? Cara, a hora que eu termino uma coisa, fiz 10 coisas simples, bobas, mas em 5 minutos fiz um monte de coisa, isso alimenta meu sistema. Parar para descansar, o nosso cérebro precisa. Fazer coisas em série, as coisas que eu já sei que eu consigo fazer. Ter rotina para as coisas que eu já sei que eu consigo fazer e que dá para manter rotina. Entender que as rotinas vão ser quebradas com o tempo, com o choro, com isso, com aquilo, com coisas que vão quebrar. Né? Aprender a priorizar. Uma das coisas que falaram aí, entender os horários do seu corpo. A gente tem um relógio biológico muito particular, então a gente tem que entender que horas eu funciono. E aí eu me programo de acordo com o ritmo natural do meu corpo. É uma coisa que a indústria corporativa tenta acabar, né? Que todo mundo tem que trabalhar das 8 às 5, isso não funciona para ninguém. Né? Quem rende das 8 às 5, que legal. E quem não rende? Né? Então Exato. entenda os horários do seu corpo, que hora que você está no seu nível máximo de energia, coloca as tarefas mais difíceis para esse horário, vê se para você é mais fácil começar pelas mais difíceis ou pelas mais fáceis. Se na hora que você está com mais energia você quer fazer as mais fáceis ou as mais difíceis. Tudo isso, gente, entra na conta. Mas tudo isso é É. autoconhecimento. E não é lista de livro de autoajuda. E é observação, né? É observação sem pressão, gente. É observação. Olha, que saco. Era para eu ter feito agora de manhã. Tá, mas se funciona à noite, né? Minha mãe tá aqui falando, obrigado pela aula, abre totalmente. Se colocarmos em prática, vai ser mais leve. Minha mãe é exemplo disso. Minha mãe sempre foi noturna. Então, não adianta você dar um negócio para fazer de manhã, entendeu? Às vezes ela não funciona de manhã. Tem outras questões de insônia e tal, mas às vezes é isso. Então, se adequar, se ajustar ao seu próprio ritmo, nós não somos iguais, né? E a gente precisa entender isso, assim, né? Como é bom ouvir que é possível. Lu Rosa, que legal, querida. E é possível, tá, gente? É Totalmente. trabalhoso, porque a gente tem que estar sempre atento a nós, não é um negócio que a gente consegue fazer no automático, mas é super possível e pode ser leve. A partir do momento que você faz essa parte mais trabalhosa e isso fica automático, é assim, ó, vai que vai, tá? É que a gente Gente, tem uma automação negativa, né? ninguém é melhor Obrigada que por ninguém, isso. gente. Nós somos diferentes. Não, E o autoconhecimento é o não. caminho. Quando eu me conheço, eu aprendo a fazer. Obrigada, Joyce. Obrigada por isso, por hoje, por essa aula. Vai dar um gás para transformar semanas médias. Ai, que lindo. Que bom. É isso, gente. Para a gente começar a semana com todo o gás. Adorei, Thaís Levi. Que bom, Eurídice. Lu, que lindo esse trabalho. Parabéns e muita gratidão. A gente também agradece muito. Sabe que fiquei pior depois que abri o Instagram e vi as coisas dando certo para outras pessoas. E daí você sente péssimo, parece que tá ficando para trás. A Parece vitrine que do quando mundo você de está... todinho. Ali ninguém posta a vida real, gente. Esquece rede social. Exatamente. Na rede social não tem nem pandemia. Temos que parar de sermos muito rígidos com nós mesmos. Concordo, Pri. Total. Parabéns pelo trabalho. Aline, um beijo, querida. Tudo atrai coisas para ficar pior, né? Sim, começar a semana com essas dicas vai ajudar muito. Que bom, gente. Ó, temos um minutinho aqui. Obrigada, amor, por ter topado essa live, Depois eu essa mando o aula boleto. de última hora. Essa aula de última hora. Obrigada a todo mundo que ficou aí. Que bom que foi produtivo, que bom que ajudou. Karina, querida, obrigada pela energia boa já no começo do dia. Muito bom, começo de semana para a gente poder ficar feliz aí. Toda segunda tem aulão aqui às 9 horas. Venham, entrem no grupo lá na bio, só de aviso, só para avisar vocês. E se inscrevam no curso gratuito de 4 a 10 de setembro, que depois eu saio de licença maternidade. E aí só Deus sabe. Então, ó, um beijo enorme para vocês, se cuidem, boa semana. Obrigado, gente. Pode Obrigado despedir agora. pela contribuição aí, pela participação. Busquem autoconhecimento, gente. É assim que a gente vive feliz e realizado. E sigam o Levi e vão fazer o teste de pontos fortes que vocês vão, ó, amar. Um Libertador. beijo para você. Beijo, bom Boa dia. semana.